Money Report entrevista agora Carlos Wieser, CEO do Grupo Sforza, que desenvolve um trabalho de filantropia muito forte, deixando temporariamente de lado a sua vida nos negócios. Carlos, muito obrigado por falar conosco. Estimado André, é uma satisfação estar com você e todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse momento. Carlos, me conte uma coisa, como é que é a sua atuação filantrópica? Qual foi o seu chamado para você deixar temporariamente de lado a vida dos negócios para cuidar das pessoas fragilizadas? Então, nos últimos 2 anos, eu e minha esposa, Vânia Martins, saímos de Campinas, deixamos nossas empresas, nossos negócios, nossa família, 6 filhos, deixamos nossos 18 netinhos e fomos lá para Roraima, extremo norte do país, divisa com Venezuela. E qual era a missão? Qual era o trabalho humanitário? Era fazer o acolhimento dos refugiados venezuelanos que atravessavam a fronteira em busca de melhores condições de vida, em busca de abrigo, em busca de trabalho, enfim, em busca de um recomeço de vida. E durante esse período, nós acolhemos mais de 12 mil pessoas que foram realocadas para várias partes do país, especialmente na região sul, sudeste, centro-oeste, onde existe a maior concentração de empresas, a força da economia desse país, e onde nós tínhamos, então, parcerias com empresas para oferecer vagas de emprego. Esse trabalho, André, não foi feito sozinho. Nós tivemos o apoio de dezenas e dezenas de agências, associações, igrejas, instituições beneficentes que faziam o acolhimento dessas famílias. Porque, de fato, de nada adiantava tirar uma pessoa do centro da cidade, da rua, lá em Boa Vista, e colocar no centro da cidade de São Paulo. Não ia resolver a vida dela. Mas, graças ao apoio e o trabalho gigante que foi feito, nós conseguimos, então, dar condições de dignidade para as pessoas recomeçarem a sua vida. E tem um aspecto, sempre vou ser muito grato, pela Azul, que foi a grande empresa, a linha aérea contribuidora, apoiadora, colaboradora dessa ação social. E também a Gol e a Latam, mas a Azul se destacou pelo volume de transportes que fizeram de forma gratuita. Então, fica aqui já o meu reconhecimento por essa colaboração humanitária das companhias aéreas. Carlos, como é que foi o seu chamado? Quem abandona total ou temporariamente a sua atividade em busca de um trabalho filantrópico, ele passa por um chamado, né? Digamos assim, o que aconteceu que você decidiu entrar nessa? Conforme você sabe, André, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E dentro da igreja existe um programa chamado Missão. Essa é uma missão voluntária e ela tem duas condições. Ou o rapaz faz quando era solteiro, geralmente na idade de 18, 19, 20 anos. Tanto é, quando eu tinha essa idade, eu passei 2 anos em Portugal. Meus filhos mais velhos, Charles, passou 2 anos em Moçambique. Lincoln, que é o irmão gêmeo dele, passou 2 anos no Texas. É, e a pessoa, então, se desliga dos estudos, das empresas, da família, é, totalmente do seu ambiente para se dedicar a esse trabalho voluntário. Então, agora, com mais de 60 anos, eu e minha esposa nos oferecemos para fazer um trabalho voluntário. Esse trabalho, então, veio através da liderança da igreja, que nos designou, nos atribuiu a região de Roraima, uma vez que lá em 2018 o fluxo de imigrantes já era gigante. Então, nós fomos especificamente com essa missão. Sabe o que me emociona muito? Durante esse período, ao todo foram acolhidos mais de 30 mil pessoas. O programa que nós conduzimos se responsabilizou por 12 mil pessoas. Eu penso de verdade, André, que essas pessoas foram muito iluminadas, foram muito protegidas, foram muito abençoadas, na verdade, porque elas vieram 2 anos, 1 ano antes da pandemia chegar. E você sabe que a situação da Venezuela está caótica, muito precária. Lá não tem alimento, não tem remédio, não tem tratamento, não tem o hospital não tem energia elétrica, então imagina só, se todo esse volume de pessoas tivessem ficado lá, não sei quantos que iam sobreviver e quantos não iam sobreviver a essa pandemia que estamos atravessando. Me conta uma coisa, na sua experiência em Roraima, você, obviamente,
um homem atento às coisas. O que você aprendeu lá que eventualmente você pode levar para o seu trabalho, em termos de Aprendi, organização, de motivação, de logística? eu aprendi muitas e muitos conceitos, princípios, valores e tive experiências transformadoras. Eu vou citar apenas alguns. O que mais me motivava e me tocava, me movia de certa forma, era trabalhar com um grupo de centenas de pessoas, cada uma com uma fé, uma religião, uma crença diferente uma da outra. Mas ali ninguém estava pregando, ninguém estava defendendo sua ideologia, ninguém estava pensando na sua fé. Todos estavam unidos com um único objetivo, que era auxiliar o ser humano. Ou seja, para mim, isso daqui foi uma experiência enriquecedora. Porque não importa se você é um cristão, se você é um judeu, se você é um muçulmano, você é um budista, o que Deus pede para você é amar a Deus e cuidar do próximo como você cuida de si mesmo. E eu pude sentir muito forte esse espírito. Segundo, eu aprendi que naquele momento você tem que se despir da sua fantasia, da sua máscara, da sua blindagem que nós carregamos no mundo. Porque, especialmente para quem vem do mundo executivo, a pessoa quer saber se o terno está combinando com o sapato, combina com o cinto, se a gravata está alinhada. A mulher está preocupada com a cor do cinto, a cor da bolsa, a cor do sapato, se os ornamentos estão preocupados. E, gente, ali, eu tive várias vezes a experiência de chegar numa fila de supermercado com minha esposa, carrinho cheio, na hora de passar no caixa, e de trás olhamos assim uma jovem mãe venezuelana, refugiada, com um bebezinho no colo, com uma lata de leite, com uma fraldinha na mão e fazia um aceno para a gente, moço, moço, dá para você pagar essa lata de leite e essa fraldinha para o meu filhinho? Gente, isso daqui é de cortar o coração. Você vê a vulnerabilidade extrema da pessoa que está ali, dependendo que alguém possa comprar um leite e uma fralda para uma criancinha recém-nascida de colo. Então, são experiências como essas e tantas outras que a gente carrega para o resto da vida. E você perguntou o que a gente pode usar no mundo empresarial. No mundo empresarial, eu acho que é a humildade, porque ninguém, independentemente da sua função, do seu cargo, da sua posição, pode chegar ao ponto de dizer que ele é o manda-chuva, que ele sabe tudo, que ele não depende dos outros. Pelo contrário, a partir do momento que a pessoa pensa que tudo sabe, ela está demonstrando que ela começou a regredir na sua carreira. E aquele que vence, aquele que cresce, aquele que lidera, ele está sempre aberto com os ouvidos, os olhos, com a atenção voltada para aprender. Afinal, somos eternos aprendizes. Estamos sempre num processo de transformação, de aprendizagem e de alguma forma, crescimento pessoal. Carlos, eu tenho uma curiosidade que não estava nos planos aqui da nossa entrevista, mas assim, o brasileiro sempre teve fama de ser um sujeito solidário. E ao mesmo tempo, hoje nós vemos pela TV, pela mídia, nas redes sociais, muitos exemplos de agressividade, uma sociedade violenta, desigual. Como é que foi lá em Roraima, na sua experiência, essas duas faces do brasileiro? Você, como um voluntário, atuando e, ao mesmo tempo, testemunhando a solidariedade de outras pessoas, a solidariedade voluntária, individual, e, ao mesmo tempo, por outro lado, gestos de dureza, de aspereza, de um pouco de desprezo com aquelas pessoas desprotegidas. É possível mudar a cabeça das pessoas? Como é que foi? Como é que você viu isso? Então, são duas realidades que eu gostaria de abordar. Primeiro, eu passei 2 anos praticamente em Roraima e em nenhum momento eu vi qualquer gesto, ação ou atitude de desprezo por aquele que era o imigrante, o refugiado ou venezuelano. Pelo contrário, eu vi uma união da população, independentemente da sua condição financeira, da sua condição social, unidas para apoiar, para amenizar, para mitigar o sofrimento daquele que estava ali numa situação de vulnerabilidade. Agora, por outro lado, durante o tempo que eu estava lá, nesses 20 meses, quase que todas as semanas, André,
eu era criticado nas mídias sociais, as pessoas me questionavam: Carlos, por que você foi cuidar do pobre estrangeiro quando nós temos tantos pobres brasileiros? Então, essa foi, lamentavelmente, uma situação que eu ouvi por muitas vezes durante o período que estive nesse período da missão, lá em Roraima. Eu só tenho que lamentar quem faz esse tipo de comentário, porque a pessoa não consegue entender o que significa ser um pobre, o que significa ser um refugiado. Então, só para elucidar aqui, eu vou dizer para você que o refugiado que chegava lá em Roraima, proveniente da Venezuela, era um indivíduo que abria a torneirinha da casa dele e não saía água. Ele ia tentar acender o botão da luz e não tinha energia. Ele ia mandar o filho dele para a escola e não tinha aula. Ele ia no supermercado comprar comida e não tinha comida. Ia na farmácia comprar remédio e não tinha remédio. Ele ia no hospital para ser atendido, não tinha energia elétrica no hospital para funcionamento da própria unidade hospitalar. Ele não tinha trabalho, André. Agora, se ele tivesse a sorte de conseguir um trabalho, ele ia trabalhar por 30 dias para conseguir comprar um pacote de farinha e meia dúzia de ovos. Então, isso é ser um refugiado, ao ponto tal de ter 5 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela e foram em busca de outros países. É o maior fluxo migratório do planeta, ficando somente depois da Síria, que o país foi totalmente detonado por uma guerra naquela região. Então, a pergunta que eu faço para a população, faço para você, todos que estão conosco nesse momento, é: quando que você viu um pobre brasileiro dessa condição? Eu nunca vi. Então, nós temos que ter essa noção. Não podemos perder a referência. O que é ser um refugiado e o que é ser um pobre. O pobre, ele está pobre aqui no Brasil, mas tem água, tem luz, ele tem comida, ele tem oportunidades, tem condição de trabalho. Então, essas experiências enriquecedoras é que estão aqui nesse livro. E daí você vai perguntar como que a pessoa faz para ter acesso ao livro? Basta entrar no site eu faço parte da solução.com.br. Você vai ter esse livro com a riqueza de conteúdo dele no seu celular, no tablet, no computador, e você vai poder deixar ali uma contribuição. E para cada contribuição que você fizer, eu vou dobrar a sua contribuição. E esse recurso vai ser destinado ao tratamento das vítimas do coronavírus, fornecimento de cestas básicas, atendimento daqueles que estão hoje em condição de vulnerabilidade. Muito legal. Parabéns, Carlos. Agora me diz uma coisa: como é a sua atuação junto ao Ministério da Saúde? Você tem um trabalho de consultoria lá, você não é um profissional de saúde, você é um cara que trabalha com formação, com educação. Como é que você está ajudando o governo nesse momento? Durante o período que eu estive em Roraima, eu participei ativamente da Operação Acolhida, comandado pelo general Eduardo Pazuello. Ou seja, quando terminou o nosso período, retornamos para Campinas. E no dia 17 de abril, Eduardo Pazuello, que estava em Manaus na ocasião, recebeu uma ligação do presidente da República. General, precisamos de você em Brasília. Você está sendo nomeado como secretário executivo nacional da saúde e precisamos que você venha para cá. De acordo com o general, logo que o presidente desligou, ele pega o telefone e liga para Campinas. Carlos Luiza, preciso de você em Brasília. O que é, general? Acabei de ser designado, nomeado secretário nacional da saúde. Só que eu vou precisar formar minha equipe. Gostaria que você estivesse junto comigo nessa missão. Bom, respondendo especificamente a sua pergunta, André, qual é a minha função, qual é o cargo, qual é a tarefa que eu estou cumprindo junto ao Ministério da Saúde? O general Pazuello me designou para cuidar das grandes negociações com grandes fornecedores, com grandes contratos. Conforme você sabe, existe um orçamento bilionário, é o maior orçamento da União, são 150 bilhões de reais destinados ao SUS, programas de saúde que cobre o país todo. E pela confiança e, ao mesmo tempo, pela experiência de trabalhar junto com o general, ele me chamou, então, como um conselheiro do Ministério da Saúde, e eu tenho, então, acompanhado semanalmente
todo esse movimento que nós passamos hoje, que consiste em dois aspectos, né? Por um lado, é salvamento de vidas, e é o mais importante. E o segundo também é o salvamento das vagas de trabalho, das empresas, salvamento da economia, porque uma coisa está ligada à outra. Carlos, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado pela sua história, que é emocionante. Eu vejo que você também às vezes fala, se emociona um pouco com tudo que você presenciou lá em Roraima e tudo que está acontecendo com o Brasil. O Money Report conversou com o Carlos Wieser, CEO do Grupo Esforza, que nos falou sobre o seu trabalho de voluntariado, seu trabalho filantrópico. E também escritor agora, né? Carlos, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso.